a liderança do governo moçambicano. Como é que se trava esta onda de contestação e de violência abrupta que temos assistido nestes últimos meses? Não foi só nestes últimos 2 dias. Nesta fase ninguém sabe. Ninguém sabe como é que se pode travar esta violência ou chegar a um modo de coexistência de forças políticas que neste momento se consideram não como adversárias, mas como inimigas mortais. Deixa-me só dar um bocadinho de contexto para as pessoas perceberem o momento de gravidade máxima que estamos a viver. Nós tivemos eleições em Moçambique no início de outubro. Essas eleições foram consideradas fraudulentas pela comunidade internacional, mas desde logo pelo partido da oposição e pelo candidato derrotado, fraudulentamente derrotado, Venâncio Mondlane. E, a partir daí, Venâncio Mondlane saiu de Moçambique. Ele diz, e com credibilidade, com receio pela sua própria vida, até porque imediatamente as forças governamentais encarregaram-se de matar algumas das pessoas próximas dele, e portanto ele, a partir da Europa, tem estado a dirigir por uma sequência de etapas, aquilo que ele chama etapas, de uma crescente contestação que implica desordem pública. E ficou marcado para, já com muita antecedência, para este momento em que o Conselho Constitucional moçambicano iria confirmar a fraude eleitoral, como acabou por acontecer. Estava já delineado há muito tempo e anunciado publicamente há muito tempo que seria este o momento que marcaria o início de uma nova etapa. Portanto, toda a gente sabia, eu quero vincar isto para aquilo que eu vou dizer a seguir, toda a gente sabia que a partir do momento em que houvesse esta confirmação pública, haveria uma escalada de violência se nada fosse feito. Ora, eu tenho que dizer que as autoridades portuguesas não se portaram bem aqui, porque elas precipitaram-se. Nomeadamente o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O Presidente da República, sim. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República fizeram declarações imediatas, precipitadas por esta razão. Elas, quem as for ler, vai considerá-las ambíguas. Mas, na verdade, ambas, a do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, e elas estão evidentemente coordenadas, não podia ser de outra maneira, estão a confirmar o resultado eleitoral que o Conselho Constitucional consagrou agora. Qual é o problema disso? O problema é que, bem, por um lado, não tem, dos países ocidentais, ninguém fez declarações deste tipo. Eu estive a ler a americana, canadiana, francesa, todas elas, a da União Europeia, que normalmente é sempre muito cautelosa, todas as declarações falam das irregularidades patentes no processo eleitoral e, portanto, ninguém confirma resultados de nada. Portugal foi imediatamente, precipitadamente, confirmar estes resultados, com uma consequência que é grave. Neste momento, a diplomacia portuguesa não pode ingerir-se nos negócios moçambicanos. Era o que mais faltava. Mas há um dever que é indeclinável, que é cuidar dos interesses dos portugueses que lá estão. Para as pessoas que não saibam, neste momento há 70 mil portugueses que vivem lá. A sua esmagadora maioria, pequenos e médios empresários, que neste momento receiam, não é só pelo seu património, que já está a ser vandalizado e pilhado e destruído, mas pela sua própria segurança pessoal. A maior parte dos estrangeiros já abandonaram Moçambique, mas os portugueses são os estrangeiros que ficaram. Qual é o problema, então, das declarações portuguesas? É que elas deixaram os portugueses em Moçambique à mercê da fúria dos manifestantes que, evidentemente, nesta fase estão ao lado de Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane fez umas declarações avisar precisamente as declarações do governo português e do Presidente da República. Venâncio não fez declarações sobre mais nenhum comunicado de outros países e disse que os portugueses tinham errado. Isto dá um sinal para um país que está à beira do colapso da ordem pública, onde as ruas, até as ruas de Maputo neste momento, não têm ordem. Portanto, todo o tipo de coisas estão a acontecer, todo o tipo de violência está a acontecer, pilhagens, matanças, violência de todo o tipo, onde os portugueses podem tornar alvo, precisamente em consequência de se tornar uma espécie de bodes expiatórios de quem está revoltado com uma situação de injustiça e vê Portugal ao lado da injustiça. Portanto, era muito bom que as autoridades portuguesas fizessem 2 coisas. Primeiro, reforçar com todos os meios humanos ao dispor do Ministério dos Negócios Estrangeiros e técnicos para reforçar a embaixada em Maputo. Os portugueses que lá estão neste momento, e eu falei com alguns hoje, sentem-se completamente abandonados, desorientados, sem nenhuma representação, sem nenhum tipo de recurso de proteção a que possam recorrer se o pior vier a acontecer, e o pior pode vir a acontecer. Em segundo lugar, as declarações diplomáticas ao mais alto nível têm de ser agora muito mais equilibradas. Isto tem tudo em Moçambique para correr mal, e quando se diz correr mal na África Austral é proporções de violência que nós na Europa não conseguimos imaginar. Temos ao menos a responsabilidade de proteger os portugueses que lá estão. E a partir de agora, todo o cuidado é pouco e as palavras têm de ser muito bem medidas.